como você está? Eu espero que você esteja bem e que a graça de Deus seja derramada em sua vida. Saudações a todos vocês que, de novo, chegam aqui com sede de conhecer mais e melhor a nossa Igreja Católica. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso curso de História da Igreja. Depois que passamos pela história da Igreja no período antigo, atravessamos o período medieval e chegamos agora ao período moderno. Isto é, aquele período que é posterior à Idade Média e anterior à Idade Contemporânea. Para a gente se situar, ela tem um curto espaço de tempo, que vai do século XVI até o século XVIII. Mas é tanta coisa que acontece nesse período que vai fazer a Igreja sair do céu para o inferno. Ou do inferno para o céu também, não vai estar errado não. A Idade Moderna é um período de grandes contestações contra a Igreja. Temos a Reforma Protestante, a Revolução Francesa, a ascensão do Iluminismo, vários embates do mundo secular contra a instituição religiosa. Por outro lado, este também é um momento em que o cristianismo, pela ação da Igreja, consegue ser expandido por outros lugares do mundo, como América, Ásia e África. Obrigado pela sua presença nesse novo capítulo da história da Igreja. Embarque conosco nesta aventura por mares nunca antes navegados e enfrentemos juntos as tempestades e as delícias deste tempo. Respira fundo, aperta o cinto e se prepara, que é muita coisa. As coisas já não vinham andando muito bem no final da Idade Média e piorou logo que a gente entra no período moderno as coisas para a Igreja. A tese mais conhecida para justificar essa baixa estima que a Igreja está enfrentando vai ser os abusos e as desordens que estão acontecendo dentro do clero. Isso em todos seus níveis, desde o coroinha até o Papa. 3 grandes pragas que já estavam presentes na Idade Média se intensificam neste momento. A praga do nepotismo, da simonia e do concubinato. Estas pragas atingiam a vida de muitos e muitos ministros eclesiásticos. Essa tese ela tem o seu fundamento, ela tem a sua verdade, porém ela é muito genérica, muito exagerada. Uma outra é de que ao final da Idade Média, a escolástica, que era o método de ensino da Igreja na universidade, ela perdeu o impulso intelectual que a motivava. A escolástica ela não conseguia mais dar respostas à fé no tempo presente. E com isso, não demora, até se ter a impressão de que a teologia ela já não atinge mais a essência da vida. E não obstante, sim, existirem sacerdotes, existirem ministros comprometidos com as verdades do Evangelho, muitos outros estavam muito mais preocupados com a vanglória do que com a glória de Cristo. Estavam muito mais preocupados em satisfazer suas paixões individuais do que promover a palavra de vida e de salvação. Não acabou, tem mais. Somava-se a tudo isso a precária formação dos candidatos ao sacerdócio. Olha só, antes da ordenação para se tornar um padre, era exigido apenas um exame básico, no qual os candidatos, ou seja, os seminaristas, eles verbalizavam o que eles conheciam sobre os sacramentos, depois sobre os 10 mandamentos e um pouquinho aqui de latim. Ou seja, se a gente tivesse um pouquinho de latim na catequese, hoje em dia até as nossas crianças poderiam ser padres. Olha só que coisa! Esse quadro instável do ministério católico reflete na sociedade, até porque estamos falando de um momento em que o cristianismo, a voz da Igreja, é um norte cultural dos povos. E se não há zelo suficiente nos pastores, o rebanho perece. Como hoje, naquela época, quem levava pior? O povo mais simples. As pessoas, para preencher certo vazio, procuram práticas religiosas que beiram a superstição. Não tinha padre, não tinha nenhum exemplo perto da gente, então a gente tinha que ter a nossa fezinha. Se volta a um misticismo e a práticas devocionais muito rudimentares, que embora muitas vezes sejam distorcidos, pelo menos fazem com que elas mantenham a ligação com o sagrado.
Mas isso, consequentemente, aumentou muito algumas coisas, como a procura de relíquias, uma necessidade que tinha de se apegar a qualquer coisa que era tida como sagrado. E aqui não importa se essa relíquia era autêntica ou falsa, qualquer uma servia. Além disso, a intensificação das peregrinações aos lugares sagrados. E como se a vida já não estivesse difícil o suficiente, a fé vacilando, quase indo pro buraco, eis que as práticas devocionais que mantinham a fé do povo, que, querendo ou não, era o que estava salvando a galera, as práticas devocionais passaram a ser taxadas e usadas agora como penitências. Olha que legal! Ou seja, para se obter o perdão dos pecados pelo sacramento da reconciliação, por exemplo, o fiel precisa realizar uma penitência que dispensaria gastos monetários. A confissão absolve a pena mortal, enquanto que a pessoa ainda necessita satisfazer a reparação pelos seus pecados, algo que ainda hoje está presente na doutrina católica. Mas esta prática chegará a beirar o abuso. Então nós temos o surgimento da famosa venda das indulgências, que será o grande estopim para a reforma protestante. Basicamente, a pessoa pagava para obter o perdão da pena temporal. E quando a gente fala de taxa, quem é que vai se lascar no final das contas? O povo mais humilde, claro. Só do nosso! O povão que dava duro para sobreviver acabava se afastando da religião, acabava se afastando da igreja. Outro aspecto muito importante deste momento histórico é o surgimento do Renascimento, ou ainda chamado de Renascença, um movimento cultural, artístico, científico, que vai colocar o ser humano no centro de toda a reflexão. E recebe o nome de Renascimento porque busca fazer renascer a cultura clássica, a cultura da Idade Antiga. O momento em que o cristianismo não era assim tão importante, em que Deus não preenchia o centro do universo, o centro da vida das pessoas. Esse movimento vai ser a base das reformas que estavam por vir. E a gente vai ver isso já já. Os pontífices deste período, os papas que preencheram estes anos, essas décadas do Renascimento, são chamados geralmente de papas renascentistas. Muito mais preocupados com questões artísticas, políticas, do que com o sagrado. Esses papas se comportavam praticamente como faraós, querendo fazer com que a sua glória, com que o seu poder fosse manifestados e perpetuados ao mundo, através de construções magníficas, cheias de ostentação. Muitos deles estavam entregues àquelas 3 pragas, do nepotismo, do concubinato, da simonia. E por causa de seu comportamento vergonhoso, muito contribuíram para que as contestações que a igreja sofria ganhassem ares de legitimidade. Um desses papas foi o famigerado Alexandre VI, ou, pelo nome de batismo, Rodrigo Borgia. Esse cara e alguns outros papas, se eles não tivessem se envolvido em assuntos meramente mundanos, provavelmente teriam condições de evitar o doloroso cisma que estava despontando. Ainda assim, isso é importante, faço questão de que você preste atenção nessa frase. O ouro de Deus, na igreja, passa incontaminado aos homens, mesmo quando entregue por mãos sujas e indignas. Todo esse contexto de crise institucional tornava as reformas necessárias e se configurava como um terreno fértil para elas. É nesse cenário que ganhará destaque o nome do monge alemão Martinho Lutero. Martinho Lutero ele nasceu em Eisleben, na Alemanha, no final do século XV. Martinho era de família simples, cresceu educado com bastante austeridade, mas o bicho era inteligente. Com 22 anos, já era doutor em filosofia. Com 22 anos eu já era feliz por ter terminado o ensino médio, cara. Talvez essa característica dele tenha feito com que muitas crises surgissem no seu coração, como aquela de associar qualquer ato humano que não estivesse ligado a uma finalidade bondosa
a um ato maléfico por si só. Com toda essa inquietude no coração, Lutero enfrenta um episódio que mudará sua vida. Um fenômeno da natureza. Alguns podem até dizer que foi um ato da providência divina, talvez. Mas, a caminho da sua universidade em Erfurt, Lutero é surpreendido com uma tempestade de raios. E vendo-se desabrigado e com muito medo, ele faz uma promessa a Santa Ana. Santa Ana, salva-me, e eu me farei monge. Eu particularmente não sabia que Santa Ana era porreta desse jeito. Só sei que em menos de um mês depois, Martinho entrava para o convento dos agostinianos, sendo ordenado padre 2 anos mais tarde. Enquanto avançava na vida religiosa e intelectual, uma questão ainda atormentava o coração de Lutero, a questão do pecado, motivado por 2 perguntas. Como que o homem pode ser pecador e se justificar perante Deus? E como o homem pode ter certeza de ter alcançado ou não essa justificação? É nesse momento que um fato de sua vida é decisivo, tanto para serenar o seu coração, para iniciar o processo de contestação contra a Igreja, chamado de Episódio da Torre, no qual Lutero, motivado pelo capítulo 1, versículo 17 da Carta de São Paulo aos Romanos, passa a entender que é a fé que justifica o ser humano diante de Deus, ou seja, o homem é justificado por sua fé no Altíssimo. Como a gente viu, era comum nesse período então se pagar taxas para receber as indulgências. No entanto, essa situação avançou para limites insustentáveis. O estopim veio da sede de poder de um jovem bispo de 19 anos, Alberto de Brandemburgo, da Alemanha. Dom Alberto se tornou bispo de 3 dioceses, cujas nomeações foram compradas, com dinheiro emprestado do banco ainda, tá? Mas se era emprestado, ele precisaria devolver. Mas como? Criando taxas para novas indulgências. Lutero ficou sabendo deste absurdo graças às pregações de um frade dominicano chamado Tetzel. Tetzel teria sido incumbido por Dom Alberto de Brandemburgo pela pregação da necessidade dessas indulgências. Tetzel dava mais importância aos negócios do que ao sacramento. Tetzel dizia que as almas eram libertadas do purgatório tão logo a moedinha caísse na caixa de esmolas. É este absurdo, este abuso das indulgências, somado à experiência que Lutero fez a respeito da justificação pela fé, que o motiva a escrever 95 teses. Ele escreve uma carta contendo 95 teses contrárias a esta prática, mas em que não necessariamente afronta as indulgências por si só, nem o sacramento da penitência. Ele envia essa carta ao bispo Alberto de Brandemburgo, que dá de ombros. Das 95 teses, a gente separou uma para você ver que o circo já estava armado. Deve-se ensinar aos cristãos que quem dá aos pobres ou faz um empréstimo ao necessitado age melhor do que quem compra indulgências. Muitos dariam razão, então, ao monge alemão. Acontece que, motivado por essa primeira contestação, as contestações de Lutero aumentam e se voltam contra pontos caros à doutrina católica, como a validade do magistério, a tradição, a validade dos sacramentos. Então, as contestações de Lutero se tornam cada vez mais fortes e mais amplas. Santidade! Tem um alemão fazendo graves reclamações. Ah, é? Dá mais cerveja para ele. Para Lutero, ninguém precisava de intermediários para se encontrar com Deus. Não precisa de igreja, de padre, de bispo. Isso também vai valer na visão de Lutero, também para você poder compreender as Escrituras. Aliás, para esse último, Lutero afirmava que o próprio Espírito Santo iluminaria os fiéis para dar a entender o sentido do texto bíblico. Esse contexto é chamado de sola scriptura,
Isso é, somente a Escritura basta, como regra de fé. A reação da igreja é dura. Depois de algumas tentativas de silenciar o monge alemão, ou mesmo de fazê-lo se retratar de suas posições, a igreja termina por excomungá-lo, cabendo ao Papa Leão X esta tarefa. Nessa altura, Martinho já tinha se tornado popular, era o queridinho da burguesia, e a excomunhão teve pouco efeito por ali na Alemanha. Então, o próprio imperador Carlos V, o imperador do então Sacro Império Romano Germânico, é convidado a intervir. Ele convoca Lutero para uma reunião chamada a Dieta de Worms, e neste momento Lutero é convidado a novamente se retratar. Aqui ele já estava excomungado. No entanto, Lutero se recusa novamente à retratação porque acredita que isso é uma violência contra sua consciência e contra sua liberdade. O imperador, então, decide por exilar Lutero, por expulsá-lo do território do Sacro Império. Contudo, quando o imperador assinava a proscrição, Lutero havia escapado e já estava escondido em segurança. Lutero não é sozinho o responsável pela mudança do cenário dessa época. Esse desejo por mudança já vinha de muito tempo, por todo o povo, em todas as suas classes, inclusive. Martinho Lutero, ele é apenas o personagem que vai ligar o alto-falante para que a voz do povo possa enfim ser escutada. Claro, muitos outros interesses vão entrar em cena. A própria Guerra dos Camponeses de 1525, ela mistura motivações religiosas com outras de cunho social. Entre as reivindicações desta revolta estavam a proposta de que toda a comunidade paroquial tinha o direito de eleger e depor os seus párocos, que os dízimos deveriam ser divididos entre os ministros, os mais pobres das comunidades. Além disso, outra reivindicação de que ninguém poderia ser reduzido à categoria de servo da gleba, uma vez que em Jesus Cristo todos nós nos tornamos livres e iguais. Até que provem o contrário, Lutero ele não era a favor da violência, mas ele apoiava os amplos pedidos de mudança, sendo ele próprio o protagonista de uma mudança em especial, quando o ex-monge agora se casa em 13 de junho de 1525 com uma ex-freira cisterciense, Catarina von Bora. Um casamento talvez sem amor por parte de Lutero, porque ele mesmo vai afirmar que o seu casamento se deu para cumprir a vontade do seu pai, para também confirmar com fatos aquilo que também Lutero ensinava com palavras, que era o quê? O fim do celibato dos padres. E por último, ele também coloca como motivo do seu casamento, ele queria irritar o Papa com isso e também o diabo. Danado esse menino, né? Ota! Lutero continuou argumentando contra aquilo que acreditava serem práticas devassas da Igreja e publicou as suas teses, difundiu as suas ideias. Com isso, foi gerado um grande entrave político, social, religioso entre todas as classes sociais em vários lugares da Europa, o que dificultava cada vez mais qualquer chance de uma reconciliação entre elas, uma reconciliação entre os reformadores e a Igreja de Roma. A base de toda a teologia luterana, ela vai exprimir de modo radical a distância imensurável entre Deus, que é sempre bom, e o homem, que facilmente se corrompe. Essa tese pode ser resumida nos três grandes princípios da teologia luterana: sola gratia, sola fide, sola scriptura. Isto é, somente a graça de Deus é eficaz para salvar o ser humano e o homem nada pode fazer quanto a isso. Somente a fé, não as obras, podem aproximar Deus do homem. Somente as Escrituras são fonte eficaz para alimentar a fé humana. Santidade, eu tenho uma pergunta a fazer. Somente a fé ou a fé e as obras? Ah, é? E eu tenho uma pergunta para você. Se eu não for conquistar minhas terras, quem é que vai? Martinho Lutero morre em 18 de dezembro de 1546,
com 63 anos de idade, na sua cidade natal de Eisleben, lá na Alemanha. Existe uma certa unanimidade ao afirmar que Lutero ele não queria dividir a igreja como aconteceu. Ele não queria criar duas igrejas diferentes, mas reformar, mudar, transformar a Igreja Católica. Todavia, o que seguiu foi, sim, uma inevitável divisão. Paralelo a tudo isso, a igreja na Inglaterra agora vivia os seus piores dias. A túnica do Senhor foi dividida em diversos fragmentos. Na Inglaterra, dividida por Henrique VIII, que, tendo seu pedido de divórcio negado pelo Papa, resolveu fundar uma igreja puramente inglesa ou anglicana. Olha só que novela mexicana estava acontecendo. O rei Henrique VIII, casado com uma princesa espanhola, Catarina de Aragão, teve 6 filhos, 4 homens e 2 meninas. Dessa prole toda, somente uma das meninas sobreviveu, que era Maria Tudor, que inclusive ela vai se tornar rainha da Inglaterra. Mas, antes disso, o rei ficou preocupado com a sua dinastia. Ele precisava de um filho homem, e como Catarina, nessa altura do campeonato, já não podia mais gerar filhos, o rei simplesmente inventa uma história para tentar tornar o seu casamento nulo e dessa maneira conseguir o divórcio na igreja para poder casar de novo. O pedido de divórcio chega ao Papa Clemente VII, que por sua vez ele nega o pedido. Contrariado, Henrique VIII não somente se separou de Catarina, como contraiu um novo matrimônio, mesmo contra a igreja. Ele corta depois disso totalmente os laços com a Igreja Católica, cria sua própria igreja inglesa, a anglicana, e ainda por cima, começa uma perseguição contra os católicos. Nós também tivemos na Suíça e parte da França a reforma calvinista liderada por João Calvino, que acreditava na predestinação, ou para salvação ou para condenação, e uma série sem fim de outros fundadores, cada um com uma divergência doutrinária diferente, uma divergência disciplinar diferente, que deram justificativa para a fundação de novos e novos grupos, que cada vez mais foram distanciando a igreja cristã da unidade desejada por Jesus Cristo. Tudo que falamos até aqui é um total desequilíbrio entre o poder secular e o poder religioso. A exigência por mudanças, pela reforma da igreja, é anterior a Lutero, como já demonstramos. Mas, de novo, foi a partir dele que a situação se tornou de fato insustentável. Para dar início à reforma, ou contra-reforma, como também é conhecida, a igreja tinha à sua disposição um instrumento ideal, talvez o único: um novo concílio ecumênico. Uma reunião com todos os bispos para poder discutir a problemática e juntos ali buscar saídas. Depois de superar alguns embaraços políticos e geográficos, a cidade de Trento foi escolhida como a melhor opção para sediar o concílio, que teve início no 3º domingo do Advento, a Gaudete, de 1545, sob o pontificado de Paulo III. Os objetivos do concílio são 3 específicos e foram fixados na bula Laetare de Jerusalém. Primeiro, unidade religiosa. Segundo, reforma da igreja. Terceiro, cruzada contra os turcos. Será que o concílio atingiu esses 3 objetivos? Vamos ver! O Concílio de Trento foi o mais longo da história, durando 18 anos, com longas e numerosas interrupções. Ele pode ser dividido sinteticamente em 3 períodos. O primeiro período, que vai de 1545 a 1449, ficou sob o pontificado de Paulo III e as sessões de 1 a 10 foram trabalhadas com os seguintes temas: Bíblia, tradição, pecado original e justificação, números dos sacramentos, definição do batismo e também do crisma. Também foram tratadas nessas sessões as medidas que obrigavam aos bispos de residirem na sua própria diocese e se empregarem no ensino da Sagrada Escritura. Viu, bispos? Segundo período, de 1551 a 1552,
Papa Júlio III. As sessões de 11 a 16 foram trabalhadas sobretudo para dar solidez dogmática aos sacramentos da Eucaristia, penitência e extrema-unção. E o terceiro período, de 1562 a 1563, foi sob o pontificado do Papa Pio IV. As sessões de 17 a 25 foram trabalhadas, completando o programa dos sacramentos. Ordem e matrimônio agora entraram. Além de delinear também o perfil da reforma, que se esperava para o clero. Ah, claro, já na última sessão, o problema da venda das indulgências e os seus abusos também foram, enfim, tratados e... chega! O Concílio de Trento foi encerrado aos 4 de dezembro de 1563. E já no ano seguinte, o Papa deu autorização para novos decretos. E no mesmo ano, uma bula papal esclarece que aqueles novos decretos valem para toda a Igreja e devem ser aplicados por toda ela. Esse foi, portanto, o contra-ataque que a Igreja, frente aos inúmeros questionamentos que ela vinha sofrendo, conseguiu oferecer ao mundo. No entanto, isso não quer dizer que os novos decretos foram postos em prática imediatamente, até porque houve bastante resistência, especialmente aqueles decretos que tratavam sobre a nova disciplina que o clero deveria observar. Precisou de bastante tempo para que toda a reforma pudesse ser sentida na vida da Igreja e na vida do povo. Coube, então, aos papas seguintes ao concílio a responsabilidade de pôr em prática a reforma tridentina. Eis alguns. Pio V unifica a liturgia com o breviário romano e o missal romano, impõe visitadores apostólicos, luta contra heresias, faz publicar o catecismo romano para os párocos. É a partir de Pio V que os papas passam a utilizar a batina branca, o hábito branco. Isso porque Pio V, antes de ser eleito, era dominicano e, uma vez sendo eleito sumo pontífice, continuou a utilizar o seu hábito branco. É daí que vem a tradição do Papa usar a batina branca. Gregório XIII se empenha na instituição e manutenção dos seminários e dá impulso à reforma, melhorando o sistema de nunciaturas. Papa Sisto V, ele renova a administração central da Igreja, criando 15 congregações de cardeais, cada um com função própria na direção da Igreja. Sisto V publica uma revisão oficial da Bíblia, aquela versão traduzida por São Jerônimo, conhecida como Vulgata, e ele declara que essa revisão, então, passa a ser o único texto bíblico autêntico. Clemente VIII, mesmo com fortes tendências ao nepotismo e a outras causas contrárias à reforma, dá forte impulso à renovação interior da Igreja e à consolidação do papado. Ele levou cerca de 1 milhão de fiéis ao jubileu de 1600. Olha que nem tinha televisão, hein? Paulo V, esse Papa se esforça então para impor o domínio da Igreja também no campo político, mas foi especialmente importante no apoio dado à atividade missionária. A característica do Concílio de Trento foi mesmo a de oferecer uma resposta católica aos anseios do homem do século XVI. Já antes de Lutero, o povo tinha desejo por mudança. Por isso a gente pode concluir que o Concílio de Trento ele foi muito mais um esforço para tentar resolver os problemas daquela época do que uma novidade doutrinal ou mesmo teológica. O Concílio de Trento conseguiu alcançar grande parte dos seus objetivos, sim, principalmente na ampla reforma das suas estruturas e da liturgia. No entanto, não conseguiu reatar a tão almejada unidade religiosa. Nesse meio tempo, o Novo Mundo entra em cena. Os países ibéricos, ou seja, Portugal e Espanha, se lançam pelos mares em busca de novos territórios para serem anexados a seus impérios. Mas é interessante que você pergunte, tá? Por que esses dois países e não outros países da Europa se expandiram, foram para os mares e conquistaram novos terrenos? Você sabe o porquê? Não! A resposta é simples. Esses reinos conseguiram vencer a guerra contra os mouros na chamada Reconquista e alcançaram a sua unificação enquanto outras nações permaneciam em guerras.
Com o início do tempo de paz, foi possível concentrar sua atenção em outras coisas, e uma dessas coisas foi justamente a navegação. Uma característica da Reconquista que permaneceu na expansão marítima foi a mentalidade de cruzada, a mentalidade cruzadística, isto é, o entendimento de que todos os esforços de conquista eram uma guerra santa. Dessa forma, Portugal e Espanha receberam dos papas daquela época a autoridade de tomar para si os territórios descobertos e de dominar os povos nativos. Tudo era justificado pela transmissão da verdadeira fé aos povos conquistados. Em outras palavras, em palavras simples, os conquistadores tomavam para si as terras e as riquezas de suas colônias e em troca davam a religião cristã. Claro que as novas terras que foram conquistadas pelos portugueses e espanhóis com a bênção da igreja, no decorrer da história desagradou e muito as outras potências europeias da época, a Inglaterra, a França, que estavam ocupados, mas depois se queixaram também, né? A Holanda, todos esses países também, por exemplo, muitas vezes entraram em conflito contra Portugal e Espanha para também terem parte dessas novas terras. É célebre, por exemplo, a frase do rei Francisco I da França, que diz: "Gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão que me exclui da partilha do mundo." Posteriormente, em algumas localidades do Novo Mundo, os conflitos destas nações europeias ganharão também contornos religiosos, opondo protestantes e católicos, como no caso das batalhas entre portugueses e franceses, tanto no Maranhão quanto no Rio de Janeiro. Em relação às missões evangelizadoras no continente americano, elas foram intensas. Num primeiro momento, a maior parte dos missionários era composta por franciscanos e dominicanos. Depois, com a fundação, então, da Companhia de Jesus, os jesuítas também marcaram presença na América. Muito se fala a respeito de como as missões evangelizadoras possuíam como único objetivo a tarefa de suprir a perda de fiéis provocadas pelas reformas protestantes na Europa. Porém, esse tipo de análise desconsidera que a expansão marítima e as bulas papais que acondicionavam a propagação do cristianismo eram anteriores ao movimento iniciado por Lutero. E mesmo que todas essas atividades do poder secular estivessem respaldadas por documentos eclesiásticos, isso não significa que não houve conflito de interesses. Na igreja sempre houve, e esse período não é uma exceção, grupos internos que se dividiam em posições conflitantes, ora mais favoráveis aos poderes temporais, ora críticos a eles. Um exemplo dessa divergência foi quanto à situação dos indígenas. Os colonizadores queriam reduzi-los simplesmente à escravidão. O Papa entendeu que, pelo contrário, deveriam ser protegidos e educados na fé. Também é importante levar em conta a atuação de Bartolomeu de Las Casas, que denuncia aquilo que ele chama de destruição do paraíso americano. Então ele denuncia a agressão que os ibéricos e os reinos ibéricos, Portugal e Espanha, cometem contra a América. Uma característica do cristianismo americano que merece destaque é a religiosidade popular, que se desenvolveu bastante por aqui. Muitas vezes essa religiosidade conjuga, é verdade, aspectos cristãos e elementos culturais advindos de outras religiões, elementos culturais originários. A devoção popular valoriza alguns elementos específicos: a Virgem Maria, alguns santos como Santo Antônio, São Pedro, São João, algumas passagens bíblicas mais ligadas à paixão de Cristo. Isto porque é uma característica que vale a pena perceber que o povo americano se identifica com o sofrimento de Jesus na cruz. Talvez porque este mesmo povo sofra de alguma maneira em suas próprias vidas a paixão do Senhor. Um aspecto que é interessante notar, por exemplo, aparece nas devoções marianas. Por exemplo, Nossa Senhora de Guadalupe e Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora de Guadalupe se manifesta como se ela fosse uma indígena. Os aspectos estéticos da imagem
a deixam muito semelhante aos povos. Já Nossa Senhora Aparecida se manifesta com a cor dos povos escravizados na América. É como quem diz, olha, eu me identifico com vocês porque eu estou com vocês. Chegamos a um ponto crucial de todo esse período, que é a relação conturbada entre a Igreja e a modernidade. Uma interpretação apressada e, infelizmente, muito difundida é de que a Igreja se opõe a tudo o que é moderno, como se ela quisesse se agarrar ao passado para manter os seus privilégios a todo custo. Esse modo de compreender a questão, porém, não leva em conta a problemática verdadeira, que é a centralidade de Deus. Há quem diga que a modernidade foi semeada ainda no final da Idade Média, com as contestações filosóficas que pretendiam utilizar o homem como crivo único de interpretação da realidade. Tal modo de pensar acabou ganhando forças com a Renascença. O Renascimento pretendia voltar a um tempo em que o cristianismo não apitava nada, e tão pouco ele era necessário. Vocês estão entendendo aonde que esse pensamento quer chegar? Porque pretendia colocar o ser humano no centro da cultura, da reflexão, da moral, das artes, da sociedade e até mesmo da religião. Esse modo de pensar ganhou o nome de humanismo. Essa corrente ganhou cada vez mais força e se ampliou a uma vastidão de áreas de conhecimento. De certa maneira, o humanismo se apresentou como olha, isso é importante. O humanismo se apresentou como a emancipação do homem diante da religião e de Deus. Em outras palavras, é o homem trilhando seu próprio caminho, sem necessariamente ser conduzido por um ser superior ou por uma vontade transcendente. O humanismo foi um dos elementos que influenciaram a Reforma Protestante, e por ela também foi influenciado, como numa via de mão dupla. Evidentemente, o protestantismo não depôs Deus de sua centralidade, mas sem dúvidas legou ao homem maior autonomia ante a religião institucionalizada, ou seja, foi um primeiro passo naquela direção. Gradualmente, o humanismo foi se fortalecendo e dando origem a outros movimentos, como por exemplo o iluminismo. Com o iluminismo, a oposição à igreja aumentou e se tornaram cada vez maiores os desejos e os esforços pela secularização, isto é, a separação radical entre a vida civil e a religiosa. Mas a coisa não era simples e nem tão bonita como alguns afirmavam. A igreja entendeu que essa mentalidade queria, na verdade, rejeitar a Deus e colocar o homem em seu lugar. A coisa é um pouco mais embaixo, gente. Seria como tirar o Criador de seu trono e colocar em seu lugar a criatura. Tá errado. E aqui está a raiz de toda a tensão. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Como maneira de se proteger, a igreja passa a rejeitar absolutamente o pensamento moderno e constrói um muro quase intransponível, cuja finalidade é a de evitar a infiltração do que considera doutrinas estranhas. Dessa forma, ela, imaginava, vai preservar sua autoridade diante dos fiéis e, por consequência, vai manter intacta a fé. Um bom plano, talvez, mas que não deu lá muito certo. Para continuar no controle, a Inquisição foi intensificada para rastrear e eliminar qualquer um que tivesse pensamentos heréticos. Alguns livros recebem o selo de proibição, pois contêm ideias perniciosas, ideias perigosas para a fé. Essa lista se chama Index Librorum Prohibitorum, o famoso Index. Sem dúvidas, um episódio emblemático para ilustrar a tensão que estava rolando é o famoso caso Galileu. Lembra? Galileu foi um cientista italiano julgado pela Inquisição quando defendeu a tese de que o Sol estava no centro do Sistema Solar e não a Terra, como se acreditava e era defendida pela maior parte da Igreja.
De fato, o grande mestre italiano sofreu um processo em muitíssimos aspectos, um processo injusto. Contudo, a exposição que corriqueiramente é feita do episódio representando a fé e a razão como realidades totalmente opostas não dá conta de explicar todos os elementos que estavam envolvidos nessa disputa. Mas, sem dúvidas, serve como um cavalo de batalha eficaz contra a Igreja. Não se pense, porém, que as desconfianças da Igreja contra os pensamentos modernos eram todos infundados. Não é não. O final da modernidade vai colocar a Igreja em situação muito delicada e alguns dos seus temores, infelizmente, vão se tornar realidade. Todo processo revolucionário traz consigo mudanças radicais e que permanecem. O caso da Revolução Francesa foi paradigmático e afetou todo o mundo. Inspirados pelos ideais humanistas do iluminismo, os franceses uniram-se para modificar a ordem social que pesava sobre eles. A causa era justa, acreditem: acabar com a exploração e garantir direitos básicos e um mínimo de dignidade a todos os cidadãos. No início, esse processo se colocou sob a proteção de Deus e ninguém imaginaria que ele aconteceria sem a contribuição da Igreja. Pelo contrário, a revolução seria feita com a Igreja e com a bênção da Igreja. Muitos clérigos estavam envolvidos nesse princípio da revolução. Inclusive, alguns padres eram tidos até como os líderes de alguns movimentos ali dentro. Esses reivindicavam também uma partilha mais justa, também internamente, dentro da Igreja. Dá uma olhada no cenário. Enquanto o alto clero estava com as grandes paróquias nos bairros ricos e por isso recebiam muita grana, o baixo clero estava inserido na periferia, sofrendo para sobreviver. Estava difícil. Outra realidade que contribuía para a contestação do povo contra a Igreja era o fato de que ela, como membro do primeiro Estado, estava muito ligada ao segundo Estado, ou seja, o primeiro Estado, que era a Igreja, estava junto do segundo Estado, que era a nobreza. Juntos, esses dois grupos se esforçavam para a manutenção de seus privilégios. No entanto, em determinado momento, o clero decide apoiar o terceiro Estado e suas reivindicações por mudanças. Novamente, pensava-se que a revolução seria conduzida de braços dados com a Igreja. Ou será que não? O jogo vira gradualmente até que o cenário, então, muda por completo. A contestação cresce e os protestos se expandem. O ódio se torna uma bomba prestes a explodir. De alguma maneira, o anticlericalismo, que já havia sido semeado por alguns membros da Revolução, se disseminava consideravelmente. A Igreja passa de parceira a inimiga e começam vários ataques do tipo o roubo dos seus bens, a intromissão nas suas estruturas, a exigência que seus ministros abdiquem a autoridade do Papa, o fim da vida contemplativa, assim como o fim do celibato. Fazer juramento incondicional a quem? A Constituição. Verdade seja dita, nesse processo os revolucionários leigos não estavam sozinhos. Muitos sacerdotes, que há muito queriam se livrar de Roma, contribuíram com esse processo. Eram eles jansenistas ou galicanos, dois movimentos de sacerdotes principalmente que se desenvolveram no interior da Igreja. Nenhuma dessas ações, no entanto, podiam ser aceitas pela Igreja. Por esse motivo, logo vieram as condenações do Papa, e elas foram pesadíssimas. Um dos episódios mais simbólicos, mais tristes da perseguição revolucionária à Igreja foi a execução sumária das 16 carmelitas de Compiègne, guilhotinadas sob acusação de fanatismo. Mas que fanatismo foi esse? O que de tão grave elas cometeram para merecer essa pena? Simplesmente se recusaram a abandonar a vida contemplativa dentro do convento. Ponto. Logicamente, todo esse processo colaborou para um maior afastamento entre a Igreja e a modernidade.
a situação só foi parcialmente solucionada por Napoleão, o qual, não obstante seu anticlericalismo, sabia da importância de ter a Igreja, se não como aliada, ao menos não como inimiga. Muitas dessas tensões que foram amplificadas pela Revolução Francesa chegaram até os nossos dias. E foi com o Concílio Vaticano II que houve, por parte da Igreja, o início de uma aproximação e o esforço de um diálogo permanente com o mundo e os seus dramas. Deu por nós! Deu de fora! Calma! A gente só vai se despedir. Um novo drama nos espera no próximo e no último capítulo dessa nossa série, desse nosso curso, onde nós vamos contar a história da Igreja no período contemporâneo. Espero que vocês sejam abençoados e nos encontramos para continuarmos esta aventura. Até lá, hein? Obrigado pela sua companhia e até mais!